Dois textos da Palavra de Deus. A gente tem conversado sobre a língua, a boca, aquilo que a gente fala e como deveria usar e tratar com a nossa língua. E dois textos estão nos acompanhando desde o começo. 1 Pedro 3,10. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Quem quer amar a vida? Quem de nós não gostaria de viver dias bons e felizes? Eu entendo quase que como uma pergunta retórica do apóstolo Pedro e uma resposta bastante direta e simples. Segundo texto que a gente tem lido aí nessas 2 semanas, e com essa é a terceira, pode mudar, Renato. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Esses dois textos estão nos acompanhando desde o início, por uma razão bastante simples. A tese que eu estou defendendo, ou que eu estou tentando falar com você desde o começo desse mês, é que faz parte da tradição da sabedoria bíblica, que há uma relação muito íntima entre felicidade, entre a vida plena, entre a vida que vale a pena ser vivida e a maneira como nós usamos a nossa língua. O que eu estou tentando defender para você desde o começo do mês é que há uma íntima relação com a nossa qualidade de vida e com a maneira pela qual nós usamos a nossa língua, nós usamos a nossa boca por algumas razões, que é o que a gente viu até agora. Pode mudar também, Renato. Por que eu defendo essa tese? Primeiro, porque a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Você vai falar sempre daquilo que o seu coração tiver abundância. A boca ou a língua, ela é porta. E ela pode ser tanto porta de tesouro, como pode ser porta de esgoto. Tampa de baú de tesouro e tampa de pinico. Aquilo que você fala é o que vai haver de abundância no seu coração. Primeira razão que eu acho que a Bíblia está certa em dizer que a nossa felicidade está relacionada com a nossa língua e com aquilo que nós falamos, é porque a boca fala do que o coração está cheio. Segundo, porque Deus leva muito a sério tudo aquilo que nós falamos. Haveremos de dar conta, inclusive, de cada palavra torpe que a gente disser. E eu tentei explicar para vocês a respeito do que é a palavra torpe lá atrás, na primeira semana. Terceiro, a gente conversou também na primeira semana, que à luz daquilo que o Tiago ensinou, Tiago, irmão de Jesus, é que aquele que domina a sua língua, domina tudo mais. O camarada que domina a língua, de acordo com Tiago, este homem, ele é perfeito. Você conseguiu controlar isso, você vai dominar absolutamente tudo. Na semana passada, eu peguei aquela história do Sócrates com o discípulo dele e as 3 peneiras. A peneira da verdade, a peneira da utilidade e a peneira do amor. E eu tentei chegar à conclusão com você de que estas 3 peneiras que o Sócrates fala, da história que é contada dele com o seu discípulo, é na verdade uma peneira, ou são peneiras bíblicas. Enquanto cristãos, nós devemos sempre falar a verdade, não só com o compromisso da informação ser precisa, mas com o compromisso de que nós servimos aquele que diz acerca de si mesmo que ele é a verdade. Eu digo a verdade mais do que o compromisso de uma informação correta. Eu digo a verdade porque eu sou comprometido com aquele que diz acerca de si mesmo que ele é a verdade. O meu compromisso é de sempre falar a verdade o tempo todo, em toda hora, em todo lugar. O meu compromisso é de falar aquilo que é útil, de não ter na minha boca palavras torpes. E eu tentei dizer para você na semana passada que, à luz da palavra de Deus, palavra torpe é aquela que não tem utilidade para consumo. Todos os textos que é utilizado essa palavra torpe, sapros, tem a ver com comida sem qualidade, aquilo que não é útil para ser digerido. Então, a gente não deveria falar nada que fosse sem proveito algum, mas falar somente coisas que fossem úteis.
E por último, no domingo passado, eu tentei falar com você que a gente deve tratar e falar sempre com amor. Eu tenho que falar o que é verdadeiro, eu tenho que falar aquilo que é útil para o meu irmão, e eu tenho que falar aquilo com amor, com bondade, sem ser agressivo e sem partir para discussão, sem nada, é em amor, eu digo, é em amor. E isso foi a semana passada. Hoje, não julgue. Mais uma lição. E hoje eu fico só nisso, tá? Prometo que não vai ser 3 coisinhas não. Hoje é só não julguem, e daí a semana que vem a gente volta, porque a segunda coisa depois do julgamento é não acuse. Então a gente vai começar pelo julgamento. Não julgue. Não julgue os outros, não julgue a ninguém. Com os nossos lábios, eu e você, todos os dias, nós temos o hábito de julgar as pessoas. Nós temos o hábito de julgar tudo e a todos e de julgar o tempo todo. Eu e você, nós temos o hábito de julgarmos as pessoas, de estabelecermos vereditos acerca da vida das pessoas, e nós nos esquecemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é terminantemente contra o julgamento. A Bíblia não quer que de maneira alguma a gente julgue os outros, principalmente que a gente julgue os irmãos. A Bíblia não quer isso. A Bíblia é contra isso. A Bíblia ela não aprova essa atitude. Acontece que nós vivemos em uma geração que se expõe muito. Essa geração que nós vivemos hoje, ela é altamente exposta. As pessoas estão expostas no trabalho. As pessoas estão expostas nos seus relacionamentos com amigos. As pessoas estão expostas nos seus relacionamentos familiares. As pessoas estão expostas hoje nas redes sociais. Parece brincadeira as coisas que as pessoas falam acerca de si mesmo nas redes sociais. E a maneira como elas escancaram a própria vida nas redes sociais. É um negócio assim, absurdo, fora da média e acima de qualquer outro, nada parecido, nenhum outro tempo. E porque nós temos muitas informações sobre as pessoas, porque elas mesmas dão essas informações, nós começamos a nos achar no direito de julgar essas pessoas. À medida que a pessoa se expõe, eu me acho no direito de julgá-la. À medida que ela mostra e apresenta facetas da vida, opiniões e tudo mais, eu me sinto no direito de traçar julgamento. Aliás, hoje, dificilmente a gente encontra uma pessoa que consegue guardar a sua vida com discrição. A gente sabe quase tudo da vida de todo mundo. Sabe aonde vai, sabe o que gosta de comer, sabe aonde foi, sabe aonde esteve, o que vestiu, quem encontrou, o que falou. E a gente, é difícil quem consegue manter uma vida discreta, uma intimidade um pouco mais reservada. E a bem da verdade, a maioria nem quer, a maioria realmente deseja a exposição. E quer ter de alguma maneira ali os seus 15 minutos de fama. E como eu disse, à medida que a gente tem essa informação, a gente se acha no direito de julgar o outro. Acontece que a palavra de Deus, independentemente de internet, independentemente de rede social, a palavra de Deus, independente da propaganda gratuita e deliberadamente feita pelas pessoas acerca de si mesmo, ela continua sendo terminantemente contra o julgamento. Ah, mas a pessoa falou isso. Ah, mas a pessoa se expôs daquela maneira. Olha, a palavra de Deus continua sendo terminantemente contra que você julgue a pessoa. Ah, mas ela disse. Tá bom, a palavra de Deus continua sendo contra que você julgue a pessoa. Por quê? Por pelo menos 3 razões.
Primeira delas, a palavra de Deus, ela é contra que você julgue o outro, porque quem julga o outro usurpa o lugar de Deus. Quando você julga alguém, você está chamando para a sua vida a prerrogativa de ser igual a Deus. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? O raciocínio de Tiago, esse Tiago, é muito simples. O raciocínio dele é 2 mais 2 são 4 e é um negócio reto. É assim, olha. Há uma pessoa que estabeleceu a lei, há uma pessoa que criou essa regra, esse código de conduta, e é este mesmo que criou a lei, que criou o código de conduta, que é juiz de tudo isso. Só um criou a lei, só um criou o código de conduta e só um é juiz de tudo isso e de todos eles. Quando você julga o seu irmão, você está querendo ficar no lugar de Deus. É isso que está escrito nesse versículo. Quem falava com mal de irmão e julga não sei o que lá, já não é observador da lei, mas é juiz. Por quê? Porque só tem um legislador que pode salvar e destruir. Um fez a lei, um definiu qual era o código de conduta correta, e esse um é juiz e é esse um que julga. E quando você se coloca na posição de juiz, você está querendo tomar o lugar de Deus, que é o supremo juiz. Então, por isso você não deve julgar ninguém, porque quando você julga, você está chamando para si deliberadamente o lugar de Deus. É como se você quisesse pegar o lugar de Deus na sua vida. E quem é você para julgar o seu irmão? Quem você pensa que é para julgar o seu irmão? Segunda coisa, Mateus 7, de 1 a 5. Os textos estão aqui, tá? Que é para facilitar. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Segunda razão que você não deve julgar ninguém. Quem julga, cria jurisprudência para si mesmo. Quem julga, cria jurisprudência para si mesmo. Jurisprudência, os advogados, com algum presente, me perdoem, mas jurisprudência, assim, em linhas bem simples, tá? Bem simples. Jurisprudência é quando um juiz julga uma causa, e o julgamento ou o resultado desse julgamento serve de referência para os próximos. O juiz julgou uma causa, o resultado desse julgamento vai valer como referência para os próximos julgamentos parecidos com aquele. Isto é jurisprudência. Quando eu julgo meu irmão, eu estou estabelecendo um critério pelo qual eu posso ser julgado. Da mesma maneira que eu julguei, com o juízo com que eu julguei, eu serei julgado. E com a medida que eu julguei, essa mesma medida será usada na minha vida. E onde é que está o problema nisso tudo? Fácil de resolver e de te explicar, inclusive, isso. Nós somos uma geração muito rigorosa com os outros e muito complacente conosco mesmo. É mais ou menos o ditado: pimenta no olho do outro é refresco, pimenta nos olhos dos outros é colírio. Então eu vou para as ruas protestar para que o estuprador seja preso,
para que o bandido seja preso, para que o ladrão seja preso, enquanto eu não conheço o cara. Quando é o meu filho que precisa ser punido por alguma coisa que ele fez, aí eu não quero mais a mesma punição. Nós somos muito rigorosos com o outro e muito complacente conosco mesmo. Nós queremos o rigor da lei para o outro, mas não para nós. Só que esse texto da palavra de Deus está dizendo que com a mesma medida que eu julgo, eu crio uma jurisprudência para que eu seja julgado com aquela mesma medida. Então, por que é que eu não devo julgar? Porque da maneira que eu estou julgando, eu estou criando ali uma regra para que eu também seja medido por ela. Aí vem a palavra de Deus e fala assim, olha, por que repara no cisco do tamanho do teu irmão quando você tem um cavaco, uma trava inteira no seu olho? É mais ou menos o seguinte: para de focar um pouco na vida do outro e comece a focar um pouco mais na sua própria vida. Comece a preocupar-se um pouco mais com as coisas que estão te afastando de Deus. Comece a preocupar-se um pouco mais com as coisas que estão levando você para longe de Deus e pare de se preocupar tanto com o que está acontecendo na vida do outro. Comece a olhar mais para a sua vida e comece a pedir para Deus, para que Deus salve um pouco mais você, inclusive que o Senhor salve você de si mesmo. Português claro seria mais ou menos assim: deixe-me tirar a argueira do teu olho, enquanto tem uma trave no meu. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então cuidarás de tirar a argueira do olho do teu irmão. A Bíblia Freestyle, não sei se o Ariovaldo Júnior já traduziu isso, mas cuide mais da sua própria vida. Avalie mais o que está levando você para longe de Deus. Confesse mais os seus próprios pecados. Busque mais ao Senhor. Só isso. Porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado. E não pense você que quando você julga o outro com rigor, e você tem explicação para tudo, não pense que você vai conseguir se safar dessa na presença de Deus, porque você não vai. Terceira coisa. 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco, se dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Por que é que eu não devo julgar? Terceira e última coisa, porque quando eu julgo, eu estou usando critérios parciais. Sabe o que o Paulo está dizendo aí em Coríntios? Isso daí que a gente acabou de ler. Irmão, sabe por que eu não julgo ninguém? Porque eu não sou capaz nem de julgar a mim mesmo. É isso que o Paulo está dizendo. Eu não julgo ninguém porque eu não tenho condição de julgar a mim mesmo. Eu me olho no espelho, eu olho para mim, e ali me vendo face a face quem eu sou de verdade, eu que convivo comigo 24 horas por dia, eu olho, eu não vejo nada do que eu possa ser acusado, é o que ele está dizendo, em nada me sinto culpado, mas eu olhando para mim mesmo, eu não consigo dizer acerca de mim mesmo: uau, como eu sou bom, como eu sou, obrigado,
como eu sou um cara perfeito, na minha vida tudo está certo, como eu sou um crente maravilhoso, eu não falo mal de ninguém, eu não brigo com ninguém, eu faço as coisas direito, eu faço as coisas corretas, eu sou um cidadão 100%, eu pago os meus impostos em dia, eu reciclo o meu lixo, eu ajudo os velhinhos a atravessar a rua, eu dou gorjeta quando vou no restaurante, eu sou um cidadão exemplar e eu vou direto para o céu, para mim é carteira carimbada, para mim é tranquilo. Não é isso que o Paulo está dizendo. O Paulo não tem coragem de falar coisas acerca de si mesmo, mesmo ele sendo e sabendo quem ele é. Por quê? Porque quem é juiz de todos e de cada um é Deus. Eu que sei tudo da minha vida, eu não posso me posicionar diante, sim, não, tudo certo. Ah, você está dizendo que nós não somos justificados? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu e você somos justificados em Cristo Jesus. Eu não sou justificado pelo cara legal que eu sou. Eu não sou justificado pelo lixo que eu reciclo. Eu não sou justificado pelo time de futebol que eu torço. Eu não sou justificado pelo partido político que eu elejo. Eu não sou justificado por nada disso. Eu sou justificado por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, da onde ele há de julgar vivos e mortos, e que um dia ele volta e nos busca e estaremos com ele eternamente. É nele que eu sou justificado, não nas coisas que eu faço. E se eu, que convivo comigo 24 horas por dia, não deveria me julgar, como é que eu quero me colocar no lugar de juiz da vida do meu irmão e julgar o meu irmão? Sendo que eu só tenho a aparência. A palavra de Deus não diz isso? Que o homem vê a aparência, e Deus não, Deus enxerga o coração. Aí eu olho a aparência, aí eu quero julgar alguém. Eu não sei o que passa no coração da pessoa, eu não sei o que levou a pessoa a tomar aquela decisão, eu não conheço as noites insones que aquela pessoa passou na vida para chegar naquele ponto e naquela atitude. Eu não sei o que a pessoa sofreu. Eu não sei como foi a caminhada dela até aquele exato momento. Aí eu vejo alguma coisa e eu quero julgar a pessoa. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? Eu não posso julgar o meu irmão, porque eu não tenho a informação completa. Não tenho. E todo fato tem 3 versões da história. A minha versão, a sua versão e o que aconteceu de verdade. E quando eu julgo, eu estou pensando só na minha versão. Uma vez perguntaram para o C.S. Lewis: se Deus é tão bom, se Deus é tão maravilhoso, por que é que Ele não julga as pessoas más e resolve tudo isso? Aí o C.S. Lewis, extremamente culto, inteligente, um cara fantástico, o C.S. Lewis pensou uns 3 segundos e respondeu assim: porque todo juízo tem que ser final. O dia que um for chamado a juízo, todos serão. Todo juízo é final. O dia que eu for chamado para prestar conta da minha vida, e não se engane, eu e você um dia estaremos diante desse trono branco, prestando conta da vida, e o Senhor cobrar coisas a meu respeito, eu vou falar: não, Senhor, mas espera aí, eu fiz isso, mas o fulano também fez. Então chama o fulano. Aí a vez do fulano, ele fala a versão dele: não, mas também foi assim, que o meu pai, que o meu avô, que eu fui criado. Então, a hora que um for chamado a juízo, todos serão. Por isso que Deus, no seu determinado tempo, no tempo certo, manifestará os desígnios do coração, e cada um receberá de Deus o devido louvor. Se eu tivesse se sentado aí no seu lugar, eu iria levantar a mão e falar assim: espera aí, a Bíblia manda julgar.
Não sei se você pensou nisso, mas se eu tivesse aí, eu iria fazer isso. Espera aí, a Bíblia manda julgar. E eu aqui de cima, pensando que eu estou aí sentado, porque o que eu estou falando para você é o que eu também preciso ouvir. Então eu digo assim, pausa, a Bíblia manda julgar. E eu vou responder para você que a Bíblia manda mesmo. A Bíblia manda a gente julgar. Eu não posso sair daqui sem contar isso para você, porque a Bíblia manda julgar. Tessalonicenses 5:20. Não tratem com desprezo as profecias, julguem todas as coisas, ou ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal, ou toda forma do mal. A Bíblia está mandando julgar o quê? Todas as coisas. A Bíblia não está mandando julgar todas as pessoas. Diga para o seu irmão, a Bíblia está mandando julgar as coisas? Brincadeira. Eu não resisti, eu fiquei com vontade. A Bíblia está mandando julgar coisas e não pessoas. Ao longo que a vida vai acontecendo, não trate com desprezo as profecias. Ao longo que a vida vai acontecendo, nós vamos recebendo palavras boas das pessoas, nós vamos recebendo relacionamentos vão sendo construídos, amizades vão sendo feitas, pessoas vão saindo da nossa vida, novas pessoas vão entrando na nossa vida, pessoas vão falando coisas boas, outras falando coisas não tão boas, eu vou trabalhando, eu vou vivendo, a vida vai acontecendo, e o que a Bíblia, o que a palavra de Deus está falando é que ao longo da vida, à medida que essas coisas forem acontecendo, eu devo julgar todas as coisas. Porque tem coisas na minha vida e tem coisas que vão acontecer na minha vida, tem coisas que vão acontecer perto de mim que eu quero para a minha vida. E tem coisas que eu não quero. E tem coisas que eu não devo querer. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelas coisas que eu vou agregando à minha vida. Eu sou responsável pela maneira como eu vou construindo a minha vida. Por isso, eu tenho que julgar as coisas. Você tem que saber o que é bom para a sua vida e o que não presta para a sua vida. Você tem que fazer isso, meu irmão. Você não pode ir recebendo coisa e coisa e coisa. Aí vem um e fala para você uma coisa e você acredita. Aí vem outro e fala e você já acredita no que o outro falou. Aí vem um terceiro, fala uma coisa diferente do que os dois falou e você quer agradar todo mundo. Você quer virar um PSDB na vida? Quem está no poder você quer abraçar e estar junto? Para com isso. Na vida você vai ter que fazer opções por algumas coisas e na vida você vai ter que abrir mão de coisas que te atrapalham. Julgue todas as coisas, põe à prova todas as coisas e fique com aquilo que é bom. Afaste-se de toda forma de mal, ou de toda forma do mal. Aprenda a julgar coisas e não pessoas. Julgue coisas, não pessoas. Isso foi fácil, né? É covardia. Eu falar, eu levantar uma dúvida e seria maldade. Mas tem um texto mais difícil. Muda aí pra gente, Renato, por favor. Esse é mais difícil. Por isso que eu coloquei aquela letra bem pequenininha. Coríntios 6, de 1 a 7. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos?
Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Vamos embora, gente. Melhor não. Melhor ir embora. O que o Paulo está tentando dizer aí, nesses versículos todos, é que no contexto da nossa vida, no contexto das escolhas que eu devo fazer na minha vida, acima de tudo, eu devo escolher ser cristão. Eu tenho muitas escolhas para fazer na vida, e a principal delas é a escolha de ser cristão. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, se você esqueceu o restante. Cristianismo, irmãos, é mais do que religião. Cristianismo é mais do que igreja evangélica e lugar que você frequenta domingo à noite. Cristianismo é muito mais do que confissão religiosa. Cristianismo é muito mais do que declaração doutrinária. Eu tenho a doutrina certa. Cristianismo é muito mais do que declaração teológica. Cristianismo é muito mais do que a nossa declaração de fé. O que eu acredito ou o que eu não acredito. O que eu acredito é diferente do que o que você acredita, então um de nós dois está acreditando na mentira. Logo, eu acredito no que é verdadeiro, você acredita no que é mentiroso, é melhor você vir para aquilo que eu estou acreditando. Cristianismo é mais do que isso. Cristianismo é mais do que defender bandeira de placa de igreja. Cristianismo não é isso. Cristianismo é a nossa participação na vida do reino de Deus. Cristianismo é quando você se engaja numa causa. Como já disse o poeta, ideologia, eu quero uma para viver. Cristianismo é vida no reino. Cristianismo é estar disposto a morrer pelo rei. Cristianismo é saber que se existe um reino, esse reino tem códigos de ética sobre a vida. E se existe um reino com códigos de ética sobre a vida, há também um rei, que é senhor neste reino. E se há um senhor neste reino, eu sou sujeito a este senhor. E se eu dobro os meus joelhos e chamo este senhor de meu rei, cristianismo é mais do que religião, cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é viver de acordo com o que esse rei quer que eu faça. E o Paulo está dizendo exatamente essas coisas. Existe um rei, esse rei tem o seu reino, este reino tem a sua lei, este reino tem um rei. E a gente deve viver de acordo com este rei, de acordo com esse reino. Aí eu no seu lugar levantaria a mão e falaria assim: bom, e se isso der errado? Eu diria para você, não fique preocupado, isso vai dar errado. Fique tranquilo. Mesmo neste contexto de igreja que nós vivemos, as coisas vão dar errado. Uma hora ou outra a gente vai se esbarrar, uma hora ou outra a gente vai acabar até se ofendendo, uma hora ou outra eu vou falar alguma coisa que vai te desagradar, uma hora ou outra você vai ter uma atitude que vai me entristecer. Não se engane, isso vai acontecer. Isso é natural, isso faz parte da vida. O que o Paulo está dizendo é que, quando isso acontecer, a nossa atitude deve ser uma atitude cristã. A nossa atitude deve ser uma atitude de como quem vive e obedece ao rei. Porque, gente, é humano. Aonde tem gente reunida é sinônimo de problema. Inclusive dentro de igreja.
Aliás, dentro de igreja é onde mais problema acontece. Jesus mesmo não disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido? Jesus mesmo não disse que ele veio trazer cura ao doente? Que ele veio dar vista ao cego? Que ele veio restaurar aquele que estava quebrado e moído? Não foi isso que ele disse? Que ele veio restaurar o ânimo daquele que está triste? Então imagina, aqui é lugar de gente ruim. Graças a Deus por isso, porque eu estou aqui e você também. Diga para o seu irmão, graças a Deus que você está aqui. É assim. A igreja vai ser assim. E o Paulo está dizendo, olha, vocês precisam entender e compreender que problemas vão acontecer. E quando estes problemas acontecerem, vocês devem resolver isso na comunidade. Ah, como é que acontece? Bom, a gente pega, chama os anciãos da comunidade e conversa para resolver os problemas. Só isso. Estamos com um problema que o avô da irmã X faleceu e ela não tem dinheiro para comprar o caixão. Chama o conselho da comunidade, como é que nós podemos ajudar essa família? Alguém tem um caixão para emprestar? Alguém tem um lote que pode ceder por alguns anos? Não é difícil, né? Foi só um exemplo. Infeliz, mas foi um exemplo. Eu acho que funciona assim. Agora, qual que é o problema dentro do que o Paulo está falando? O Paulo está falando o seguinte: existe o problema, aí vocês levam o problema para o conselho da igreja, para os anciãos da igreja discutir e resolver o problema. A hora que esse conselho resolve e apresenta a ideia para você, aí você não concorda. Aí você quer resolver a coisa do seu jeito. Doa quem doer, fira quem ferir, você quer fazer do seu jeito. E você não está disposto a se sujeitar àquilo que aquele conselho de irmãos disse que você deveria e poderia fazer para solucionar o problema da sua vida. E você quer resolver do seu jeito. Mesmo que aquilo não seja a vontade de Deus para o seu coração. Aí o Paulo vira e fala assim, eu estou falando tudo isso para vocês ficarem envergonhados. Porque só o fato de haver litígio entre vocês, isso já é uma completa derrota. O rapaz engravidou a garota. Como é que a gente resolve o problema? Faz casal? Eu apresento a criança aqui ou não apresento? Porque como é que eu vou apresentar um menino que engravidou a menina, o filhinho deles, e depois o outro que fez tudo certinho, vão ser apresentados do mesmo jeito? Como é que a gente resolve? O casal não engravidou, o casal de namorado foi pego, flagrante delito, entrando na porta de um hotel. Não tem filho, não tem gravidez, não tem nada. O que a gente faz? O irmão foi para a festa de aniversário, lá para a festa de casamento, a balada pegou fogo, o cara ficou bebaço. Foi levado carregado para casa. O que a gente faz com esse irmão bêbado? Aí o outro irmão lá, tudo mais, viciado em pornografia. O que a gente faz com esse irmão viciado em pornografia? Lei do talião? Né? Põe para fora, vamos cortar, que isso aí é um pecado. O que a gente faz? Olho por olho, dente por dente, sim diz a lei. O que a gente faz? O que a gente faz? Casal em litígio, pé de guerra, brigando. O que a gente faz? Não pode separar, irmão. Vamos tentar de novo aí. A próxima que casar vai dar certo. E se não der, a gente tenta uma terceira, quarta, quinta vez. O que a gente faz? Você está entendendo a gravidade da coisa? Eu me digo servo de um rei, me vivo sujeito às leis do reino. E quando as leis do reino são contrárias àquilo que eu penso, eu quero fazer do meu jeito. Vai funcionar?
Todos os casais que eu aconselhei até hoje, todos, sem exceção, a conversa sempre começa assim: gente, tem duas maneiras de resolver isso. Uma é o jeito de Deus, que vai dar um pouco mais de trabalho agora e lá na frente pode dar muito certo. E outra é o seu jeito, que agora você vai achar que vai resolver e lá na frente você vai ver um monte de coisa acontecendo que talvez você não vai querer conviver com tudo isso, mas vai pedir. Como é que você quer resolver? E ali, do que o casal conversa, do que a pessoa fala comigo, a gente ora e começa a caminhada. Tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim na vida. Cada um luta com unhas e dentes e ninguém mais prefere sofrer a injustiça. Por que não preferem sofrer o prejuízo? Por que preferem não sofrer o prejuízo por amor de Cristo? Por que preferem não sofrer o prejuízo em nome do bom testemunho cristão? Ah, mas eu vou lá pedir perdão, foi o outro que me ofendeu. Você não sabe o que o outro me fez. Escuta, você não prefere sofrer o prejuízo por amor de Cristo? Vai lá, pede perdão. Vai lá, resolve esse negócio. Vai lá, volta a conversar, dá o primeiro passo, caminha a próxima amiga. Vai lá. Ah, mas você não sabe? Ah, gente, eu não sei mesmo, eu sei o que a Bíblia está dizendo para tentar fazer. E olha, eu posso garantir para você com todas as letras, coisa dificílima é pedir perdão. Eu sei o quanto isso dói. Você botar a violinha na sacola, a sacolinha nas costas. Oh, boa noite, eu vim aqui te pedir perdão. Oh, rapaz, como dói. Mas como é maravilhoso botar o fardo de lado e seguir a vida. Por que a gente prefere não sofrer prejuízo mais, em nome de Cristo? Que é tudo do nosso jeito. Mas se Jesus tivesse falado isso, não, tudo bem, pai, até aqui eu vim, morrer, tudo bem, morrer na cruz, não. Não, gente. Não, cusparada no rosto, não. Tudo tem limite. Consegue imaginar o Jesus da Bíblia se prestando a esse papel? E aí a gente não quer engolir sapo de pedir perdão para sogra, para cunhado, para parente, para mulher, para marido. E a gente não quer contabilizar na conta o prejuízo. Você não prefere sofrer o prejuízo? Só esse litígio, só essa besteira no meio de vocês, só isso já é uma completa derrota. Derrota. Não julgue, porque você não tem a informação completa da vida das pessoas. Não julgue, porque quando você faz isso, você está querendo se colocar no lugar de Deus. E não julgue, porque mesmo? Porque você está querendo jurisprudência contra si mesmo. Não julgue. Tem que pedir para Deus para a gente ser liberto disso. Tem que pedir para Deus para aprender a conviver com o conselho de pessoas mais sérias, mais maduras e mais velhas na fé do que a gente. Precisamos. Irmãos, precisamos de ajuda. Precisamos. Eu não vou ter todas as respostas que você precisa, ninguém tem, só o Senhor. E a gente tem que viver de acordo com as respostas que Ele dá para a nossa vida. Muito embora eu não... Olha, essa caminhada escura, eu não consigo nem ver, mas eu vou caminhar por fé. Eu não sei como é que vai dar certo continuar casado com a pessoa que eu estou, mas eu vou caminhar por fé. Eu não sei como é que vai dar certo esse filho me dando tanto trabalho, tanta dor de cabeça, noites que eu não durmo, os amigos que ele tem, esse negócio de drogas, a pornografia embaixo do colchão, mas eu vou caminhar com fé. É insuportável viver com essa família, cunhado, sogra, sogro, ai meu Deus, tanto parente, esse sobrinho mal criado, chega com o pé sujo dentro de casa, batendo porta da geladeira, falando alto com todo mundo. Não, eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não possa ver o que está acontecendo. Gente, é assim, é isso que o reino diz, é isso que Deus diz. Sim. Vai ser fácil? Não, não vai. Você vai conseguir sozinho? Não vai.
Por isso que tem um camarada que anda conosco que se chama Espírito Santo. Por isso que aqui na Vina a gente fala assim: vem Espírito Santo. A gente pede que Ele venha, que Ele encha a nossa vida, que Ele nos transborde segunda, terceira, quarta, quinta vez. Por isso que aqui a gente vai andando, tropeça aqui, cai acolá, de novo levanta e começa a cantar. Assim que a gente vive, com o Espírito Santo conosco. E eu quero orar com você agora. Curva sua cabeça aí, feche os seus olhos.